Reverendo Diácono, irmãos e irmãs, nós então estamos na 10ª semana do tempo comum, e o tempo comum no calendário ou no tempo litúrgico da igreja, é o tempo então das atividades da vida pública de Jesus. Esse tempo então que comporta os ensinamentos do tempo comum. Hoje então nós encontramos no Evangelho o chamado de Mateus, a vocação de Mateus, que Jesus passa e o convida. Mas quem é Mateus? Cobrador de impostos, um homem então considerado à luz da religião oficial pelos fariseus de impuro, ou como todos os outros cobradores de impostos, impuros, e um pecador público. E Jesus passa e o convida, e o trecho do Evangelho mostra imediatamente a resposta de Mateus para segui-lo. E para complicar mais a situação, Jesus aceita o convite para uma refeição na casa de Mateus e convida outros colegas cobradores de impostos para que estivessem também lá na casa dele, nesta refeição oferecida a Jesus. Quando lá estão, então, os fariseus questionam através dos discípulos de Jesus por que Jesus faz refeição na casa de um cobrador de impostos, um pecador público. E o Evangelho diz que Jesus ouviu o questionamento e responde, colocando com certeza um certo peso de ironia na sua resposta. Como nós ouvimos aqui no Evangelho, Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. E foi então, tomando a palavra de Deus do Antigo Testamento, que é a primeira leitura de hoje: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Se nós então voltamos ao sentido do sacrifício no Antigo Testamento, o sacrifício estava, portanto, restrito ao povo oferecer a Deus animais em holocaustos ou os frutos da terra. E fazendo então essa oferta a Deus, certamente de animais em holocaustos ou os frutos da terra, já julgavam ali estar conquistando a amizade de Deus, e sendo que muitas vezes esses sacrifícios não comprometia a pessoa, apenas os seus bens ou os produtos pertencentes às pessoas. Então esses bens eram então oferecidos a Deus sem comprometer a própria pessoa. Essa era a forma do sacrifício. Quando aparecem os profetas, eles já começam a questionar o valor desses sacrifícios e o efeito espiritual que eles pudessem produzir em favor das pessoas. E os fariseus também, seguindo rigorosamente a lei, portanto valia para eles aquilo que era expresso externamente, todo um comportamento externo da lei, sem que essa lei tivesse efeito no seu interior, a ponto de, em outra passagem de Mateus, Jesus chamar a atenção de que aqueles que ouvissem, os fariseus, deveriam fazer o que eles estavam mandando, mas não fazer o que eles faziam. Então, uma vez que às vezes explicavam, ensinavam a lei, Jesus recomenda: fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, essa religião que era, de certa forma, vivida externamente, sem esse efeito, esse encontro com a graça de Deus. Então, julgando sempre que o mérito estava no comportamento deles e não na graça de Deus.
O que Jesus então faz hoje quando escuta o questionamento? Primeiro, está na casa então de Mateus, considerado um pecador público, um homem impuro. Então, além de ter convidado Mateus para acompanhá-lo, compor esse grupo com ele também está na casa de Mateus. Pois bem, ao ser questionado, Jesus responde, e ao responder, Jesus traz então um ensinamento também. E agora, para nós que estamos na liturgia da igreja, escutamos a palavra e somos cristãos, de alguma forma nos empenhamos em viver a palavra de Deus, em viver a fé, em celebrar a fé, mas também nós corremos o risco de sermos contaminados por essa mentalidade que vivemos a fé. Os outros são impuros, são pecadores, ou não têm, de certa forma, direito a Deus ou acesso a Deus, porque julgamos que temos uma santidade que é fruto do mérito e não da graça. Então, na verdade, não há nenhuma criatura que veio a este mundo que certamente construiu algum mérito primeiramente diante de Deus. Primeiro Deus veio ao nosso encontro. Primeiro Deus tomou iniciativa para nos redimir. Primeiro Deus tomou iniciativa para nos salvar. Porque o primeiro ensinamento que nós encontramos na Sagrada Escritura é que o homem, a humanidade, se desvinculou de Deus. E esse desvincular-se de Deus não criou um caminho de volta por atitude do homem, não. Criou um caminho de volta por atitude de Deus, por misericórdia de Deus. Então, a princípio, o que Jesus deixa claro é que todo ser humano precisa de Deus. Pronto, acabou. Ora, então, uma vez que a gente caminha na fé e construiu alguma estrutura de vida de fé e de piedade e perseverança, não estamos alicerçados, apoiados em mérito, estamos apoiados na graça de Deus. Tudo é graça. Essa é a definição que bastaria nós tirarmos da liturgia de hoje e parar. Tudo é graça. Não tem pessoa porque alcançou uma vida de piedade invejável, ela é cheia de mérito. Não, enquanto nós não entendermos que tudo é graça, a gente elimina o pecado, bom, não é mais pecador. E todos somos pecadores, né? Todos somos pecadores. Então, uma vez que nós caminhamos, e a graça de Deus que nos assiste, e constantemente nós precisamos renovar esta graça de Deus em nós, então não existe alguém que não seja pecador, ou chegou num ponto que não é mais pecador. Não. Aliás, existe uma expressão muito rica na Bíblia, que diz: o justo peca 7 vezes por dia. É isso que está escrito: o justo peca 7 vezes por dia. Ou seja, quando nós encontramos o número 7, ele tem um significado de sempre. Quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Ele diz 70 vezes 7, que significa sempre. Então a gente é pecador sempre, e constantemente podemos caminhar na graça, por graça de Deus, por misericórdia de Deus. Enquanto os fariseus então buscavam a expressão da sua fé, da sua religiosidade, nos seus méritos, dispensavam a graça de Deus. Nos ritos praticados, no cumprimento rigoroso da lei, então aí estava o mérito dos fariseus, e portanto os outros pecadores não tinham acesso a Deus. Eles fechavam as portas como se fossem os porteiros de quem poderia entrar ou não para ter acesso a Deus. Ora, então Jesus de antemão, repito, com um grau de ironia, responde: os que estão com saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. Ora, então quando nós vamos para o campo da ação redentora, salvadora de Cristo, então todos somos doentes, dependentes desta graça de Deus, de tomar continuamente esse remédio da misericórdia de Deus. Esse remédio da misericórdia de Deus. E com certeza Jesus nos ensina a lição, exatamente de que a salvação que é oferecida a todos, e Deus está na presença junto à humanidade, no seu Filho encarnado para redimir, para salvar, que entregou a vida por nós. Então Ele está à procura exatamente daqueles que precisam de Deus. Ele está à procura dos pecadores. Ele está à procura dos impuros, como consideravam os fariseus. Ele está à procura de nós.
e coloca sempre um olhar sobre nós, não superficial como o nosso, porque nós olhamos sempre as pessoas com superficialidade, e principalmente quando nos julgamos santos ou certamente praticantes da fé, então olhamos com um olhar superficial de censura e de julgamento. Então essa é a atitude de fariseu, que às vezes vai estar presente em nós. Por mais que a gente compreenda que Jesus condenou a atitude dos fariseus, muitas vezes esta atitude está presente no nosso comportamento, no nosso olhar superficial, no nosso julgamento às pessoas, no julgar muitas vezes que somos bons religiosos e outras pessoas são pecadoras. Irmãos, tudo é graça, nunca se esqueça disso, tudo é graça. Não tem ser humano nesta terra que ajuntou mérito, é graça. Se Deus tirar a graça, acabou. Jesus falou lá no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então não vamos poder chegar ao céu simplesmente com méritos nossos. Você pode ter mérito em muitas coisas humanas, mas para a salvação não. Para a salvação é graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. E quando nós temos esta compreensão, naturalmente nós temos também a humildade de saber que Jesus veio para todos. E quanto mais distante alguém está de Deus, mais Deus está olhando para essa pessoa com olhar de misericórdia e enxergando o que nós não enxergamos, porque Deus olha para dentro das pessoas, e Deus conhece cada ser humano que vê este mundo e sabe qual foi a razão de Deus ao criar. Então, quando nós olhamos superficialmente, olhamos aquilo que o mundo deformou com o pecado, olhamos assim, esse é o nosso olhar. Deus olha a essência do ser humano. Ele sabe que em cada ser humano que Deus criou, e criou para a glória, e criou para a salvação, está, portanto, em cada coração a capacidade de responder ao grandioso amor misericordioso de Deus. Então esta lição que a gente pode passar a vida inteira na igreja, mas que tem que ir aprendendo, e difícil da gente aprender. Quantas vezes nós vivemos tantas experiências conflituosas, né? Às vezes na vida de nossas comunidades, exatamente por esse olhar superficial, da gente achar que é santo, o outro é pecador, a gente é santo, o outro é pecador. E Jesus, em muitos momentos do Evangelho, faz as suas correções duras, quando as pessoas procederam assim, né? Ele fala, por exemplo, né? Antes de olhar o cisco que está no olho do irmão, tire a trave que está no seu. Amados irmãos, a gente com certeza precisa fazer um exercício contínuo na vida espiritual de humildade e de misericórdia. Ao tempo todo a gente tem essa batalha dentro da gente, essa luta dentro da gente, de compreender que quem julga à luz da fé é Deus. Muitas vezes nós usamos os critérios humanos para estar sempre à luz da fé, querendo censurar e julgar as pessoas. Mas a luz da fé só tem um juiz: Deus. Só tem um que pode nos julgar: Deus. E não significa com isso que nós concordemos com aquilo que não é certo. Porém, não cabe a mim julgar alguém que não está de acordo com Deus. O que eu preciso fazer é tentar lançar luz no coração desta pessoa para Deus, e não me tornar um censurador do comportamento da pessoa. Aí nós vamos compreender o que é a misericórdia, o que é certamente o amor de Deus, que deseja sempre salvar, resgatar, trazer a pessoa para perto dele para viver de acordo com ele. Essa tem que ser a postura do cristão. Porque quem não é pecador... Eu me lembro de uma comunidade que trabalhei, de um paróquia que eu trabalhei, que realizava encontros de resgate das pessoas. E nesse encontro de resgate das pessoas, praticamente eram convidados ou convidadas pessoas que de fato tivessem completamente fora de qualquer coisa de Deus, ou seja, voltadas para o mundo, entregues ao mundo.
essas pessoas estavam na lista de prioridade para serem convidadas para esses encontros de resgate. Essas eram as pessoas que eram convidadas, né? Mas qual é a graça maior disso aí? Qual é a graça maior dessa experiência? É o que Deus fazia na vida dessas pessoas. Porque se fôssemos colocar um olhar humano, ninguém acreditaria que aquelas pessoas tinham jeito. Sim, ninguém. Mas quando nós sabemos que Jesus sabe que todo ser humano tem jeito, Ele nos ensina a termos esse pensamento. Então todas essas pessoas que eram convidadas a participarem desse encontro, à medida que aceitavam e que se convertiam à fé, que tomavam o caminho de Deus, quantas dessas pessoas, irmãos, passavam a ter uma vivência de fé, uma prática de fé melhor do que a da gente que já estava dentro da igreja. Porque é o que Deus sempre é capaz de fazer no nosso coração, na nossa vida. E por isso, o que Jesus deseja é nos ensinar, nesta Eucaristia de hoje, esta realidade. Se a gente caminha e persevera e se esforça para estar de acordo com Deus, é graça. Nenhum de nós pode se pousar de mérito diante de alguém por ter uma caminhada de fé, por caminhar nas coisas de Deus, por procurar fazer as coisas de Deus de acordo com Deus. Não pode estar se colocando diante de alguém, portanto, arrogando mérito seu, ser um bom cristão, uma boa cristã. Não. Sempre tenha a compreensão de dizer que por graça de Deus que a gente pode caminhar. Se Deus tirar a graça de nós, a nossa vida vai ser sem graça. Sim, sem graça em todos os sentidos. Sem a graça de Deus e sem sentido, realmente sem graça. Pois bem, então eu penso que a liturgia de hoje deseja primeiramente alcançar a nós, que caminhamos na fé, que estamos dentro da igreja, que procuramos viver a nossa fé, colocar em nós um coração misericordioso, um olhar de misericórdia, uma capacidade de amar à luz do amor de Cristo. Assim fazendo, nós compreendemos primeiramente que somos pecadores. Antes de apontar o dedo para alguém, a gente precisa bater no peito, dizer: sou um pecador, e clamar a misericórdia de Deus para a sua vida e para a dos outros. O bem maior que a gente pode fazer na vida de alguém não é achar que a gente é santo ou outro é pecador, é rezar, é ajudar, é conversar, é corrigir maduramente, como Jesus já ensinou. A gente não sabe fazer correção madura na fé, a gente só sabe julgar. Apesar de Jesus ensinar, a gente não sabe fazer isso. A gente não aprendeu esta lição na igreja. A gente não sabe o que é conversar para ajudar alguém. Não sabe. A gente só sabe fazer julgamento. Mas certamente a Bíblia já diz quem é o acusador por excelência: o diabo. Então, entre os cristãos, o que Jesus ensinou é que a misericórdia que é o remédio, a misericórdia que deve ser aplicada, o amor de Deus é que deve ser aplicado. Esse é o remédio que cura, esse é o remédio que liberta. O acusador, o demônio, o que ele deseja é enterrar a pessoa cada vez mais no poço, só isso, nada mais que isso. Agora, a misericórdia de Deus é o remédio que cura, o amor de Deus é o que levanta, o amor de Deus é o que convida do erro para a vida da graça, como Jesus convidou Mateus. Também na igreja, muitas vezes alguém que vai ajudar uma pessoa que é voltada para o mundo pode sofrer a censura de muitos irmãos da igreja, porque se aproxima de alguém que é do mundo. Mas você não tem como salvar, não tem como trazer para Deus, se o exercício não for a misericórdia de Deus. Repito, não somos porteiros de Deus que vamos dizer quem pode entrar e quem não pode entrar, quem pode ter acesso a Deus ou quem não pode ter acesso a Deus. Nenhum de nós tem autoridade para isso. É a misericórdia de Deus que abre caminho para todos nós, e principalmente para quem já está perto de Deus, que pode estar perto
fisicamente e longe no coração. E é isso que eram os fariseus. Estavam perto dos ritos, perfeitos, sem defeito, porém longe, porque não compreendiam nada do que Jesus falava e nada do que Jesus fazia. Sempre censuravam as atitudes de Jesus. Então estavam perto, rigorosamente cumpriam ritos e, portanto, eram ajuntadores de méritos e dispensando a graça de Deus. Eles não precisavam da graça de Deus, eles precisavam apenas que Jesus pudesse reconhecer que eles eram bons, que eles eram perfeitos, mas não precisavam da graça de Deus. Então Jesus falou: bom, se não tem a doença do pecado, então não precisam de Deus, mas os doentes do pecado precisam de Deus. Então é para esses que eu estou à disposição. E vai e descubram: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. A partir do momento que nós compreendemos isso, então o que nós celebramos, o que nós vivemos na fé, vai ter sentido. A nossa vida vai estar em comunhão com aquilo que vivemos. Quando o padre faz o momento do ofertório, que toma o cálice, coloca o vinho, o padre pinga uma gota d'água dentro do cálice. Sabem o que significa isso? Significa que nós todos estamos sendo mergulhados no sacrifício redentor de Cristo. Nós estamos sim oferecendo a nossa vida, o nosso sacrifício no sacrifício de Cristo. Não tem um sacrifício que é seu, isolado, e que tem sentido para a sua vida, de santidade para a sua vida. Então hoje qualquer sentido do sacrifício é a oferta de nós mesmos, da nossa vida. Então a gota d'água no cálice significa nós todos mergulhados no sacrifício redentor de Cristo, a nossa vida, a nossa história, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos anseios, mergulhados no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sacrifício espiritual agradável a Deus. Então, amados irmãos, peçamos a graça nesta Eucaristia de hoje, sobretudo que o Senhor nos dê essa capacidade de termos um coração misericordioso, de compreender o quanto Deus deseja alcançar a todos. Não tem muito tempo que a gente estava chegando no final da Páscoa, eu vi um capítulo de João, capítulo 17, onde na ocasião o próprio Jesus, ele rezou por todo mundo, rezou por nós também. Ele rezou: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, e que nenhum se perca, E se nós estamos aqui, somos frutos da oração de Jesus. Sim, da oração sacerdotal de Jesus, para que nós tivéssemos a graça de perseverar. Então, saiba disso. Se você guardar nesta noite ao voltar para casa, apenas esta frase da missa de hoje: tudo é graça, tudo é graça na nossa vida. Bastaria esta frase de toda a mensagem bíblica de hoje, para nós compreendermos o quanto devemos exercer com a nossa vida a misericórdia, o amor, para que Deus seja reconhecido nas nossas atitudes, e que as nossas celebrações, de fato, elas sejam para nós viver aquilo que Deus está nos oferecendo, mergulhados no mistério redentor, no amor misericordioso de Deus. A cada missa que participamos, nós sim voltamos para casa tendo oferecido a nossa vida no sacrifício do altar do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos então pedir ao Senhor nesta Eucaristia. Reza no seu coração, reza com a sua vida, reza com a sua fé, mas desejosos de vivermos isso. Jesus deseja que o amor dele perpasse o nosso coração, que nós vivamos bem a nossa fé e ajudemos os outros a vivê-la também. Que o amor de Deus seja capaz então de nos curar a ponto de ter esse efeito desde a nossa casa. Quantas vezes não conseguimos amar
nem os nossos, nem os da nossa família, nem o esposo com a esposa, nem os filhos com os pais com os filhos, os irmãos. Às vezes, como cristão, nem essas pessoas nós conseguimos exercer a misericórdia com elas. Quantas vezes você não exerce a misericórdia com o seu esposo? Quantas vezes você não exerce a misericórdia com a sua esposa? Quantas vezes você não exerce a misericórdia com seus filhos? Quantas vezes não exerce com seus irmãos de sangue? Então, dificilmente nós vamos conseguir exercê-la com os estranhos, com os outros. E muitas vezes também não vamos conseguir com nossos irmãos de igreja, porque o nosso coração está fechado no egoísmo, no amor próprio e numa santidade que não expressa a de Deus. Então vamos pedindo misericórdia a Deus para a nossa vida. Vamos pedindo a Deus sim o perdão. Vamos pedindo ao Senhor a graça da humildade. Senhor, dá-nos a virtude da humildade. Dá-nos a simplicidade no nosso coração. Dá-nos a capacidade de sempre olhar para dentro de nós. E quando compreendermos que demos um passo na fé, dizer a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela sua misericórdia na minha vida. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade na minha vida. Porque sem o Senhor não sou nada. Sem o Senhor não sou nada. Sem o Senhor eu não posso viver nada da obra salvadora. Sem o Senhor eu não posso produzir nenhum fruto de graça, nenhum fruto de salvação na minha vida. Sem o Senhor eu não posso nada. Reconheçamos com humildade que nós precisamos de Deus. Abraão nos ensina, só vou ler esse trechinho para terminar. Diz assim o versículo 20: diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir tudo o que prometeu. E a promessa de Deus, então, é nos dar a glória do céu. Vamos pedir. Poderíamos fazer um canto pedindo ao Espírito Santo que pudesse selar no nosso coração, nesse momento, toda a graça desta liturgia, toda a força, todo o poder que está nesta palavra ouvida por nós. Que esta palavra haja no nosso coração, que esta palavra, sim, produza em nós a graça de desejarmos sermos bons cristãos, homens e mulheres de fé, mas nunca desprezando as dificuldades dos irmãos ou de irmãos que estejam próximos de mim. Se eu puder estender a mão, eu preciso fazer. Se eu puder ajudar, eu preciso fazer. Mas eu não posso prejudicar a vida de um irmão como se eu fosse o perfeito e o meu irmão fosse um pecador. A misericórdia é sempre de trazer de volta ao coração de Deus. Obrigado, Senhor. Vem ficar aqui, aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Obrigado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.